Você quer aprender a fazer gel médio envelhecedor caseiro? Então vem comigo que eu vou te ensinar. E se você está gostando, já me dá aquele like, compartilha esse vídeo e também se inscreve no canal. E me diz aí nos comentários o que vocês estão achando. Oi, gente, e hoje eu vou ensinar para vocês uma técnica que, olha, há muito tempo vocês têm me pedido e é muito fácil, é mais uma receitinha caseira para vocês, olha só, economizarem bastante. Hoje eu vou ensinar como fazer o gel envelhecedor ou médium envelhecedor e o melhor, gente, você pode fazer da cor que você quiser. E os materiais, como sempre, são muito econômicos. Eu vou aplicar aqui nessas peças de MDF, mas vocês sabem, né, que o médium envelhecedor ou gel envelhecedor, você pode aplicar em qualquer superfície, pode aplicar na madeira, no MDF, ou se você faz um trabalho de decupagem ou de pintura e quer fazer um sombreado, você também pode usar sobre as tintas, né, principalmente as tintas à base de água, enfim. É um produto super versátil que a gente usa muito em artesanato, né, e normalmente nós encontramos só da cor marrom, café, ocre, tabaco, mas com a técnica que eu vou ensinar hoje, você pode fazer da cor que desejar e usar nos seus trabalhos, tá? E os materiais, gente, são muito fáceis de encontrar. Olha só, eu vou testar nesses 3 tipos de tinta, que são tintas à base de água, tá? O importante para colorir é você usar tinta à base de água. Então, eu vou usar essa daqui, que é uma tinta acrílica decorativa na cor marrom. Vou usar também uma tinta PVA. Deixa eu ver a cor dela aqui, a cor dela é rubi. E também vou fazer na tinta para tecido, na cor sépia, tá? Então, todas essas 3 tintas servem porque são tintas à base de água e vão funcionar super bem, vão pigmentar super bem. As tintas acrílicas, se você tiver aquelas de bisnaguinha, usadas também para pintura em tela, também serve, tá? Qualquer tipo de tinta acrílica, PVA ou tinta para tecido, tá bom? E o outro material, gente, olha só, você acha em qualquer supermercado, em qualquer farmácia, que é o gel para cabelo, tá? A única coisa que vocês têm que prestar atenção é que precisa ser o gel sem álcool, como esse meu aqui, tá bom? O com álcool não dá certo. Então, compra o gel fixador sem álcool, desses mais baratinhos, gente, precisa comprar caro não, tá? Desses que tem no supermercado e na farmácia. E é só isso, gente, olha. Aqui eu já vou fazer uma demonstração, vou fazer essas 3 cores para vocês terem uma ideia como é que o material funciona, tá? Então, vou colocar 3 partes de gel aqui, pra gente começar a testar as cores. E aqui, gente, eu não vou medir o material, porque a quantidade vai muito do tom que você quer dar ao seu médio envelhecedor. Se você quer que ele fique mais escuro, você vai colocar mais tinta. Se você quer que ele fique só para envelhecer, só para escurecer, você coloca menos. Então, se você quiser só para envelhecer a peça, dar uma escurecida, coloca mais ou menos a proporção de uma parte do gel de cabelo para uma parte de tinta, tá? Aí já será o suficiente. Agora, se você quiser fazer um sombreado, muitas vezes a gente tem que fazer um sombreado um pouco mais escuro. Aí você usa, né, um pouco mais da tinta, não tem problema nenhum, tá? A função do gel aqui é justamente retardar o tempo de secagem da tinta e você conseguir, né, fazer o seu trabalho de envelhecimento e fica muito bacana, fica muito lindo. Olha só, aqui eu coloquei a tinta acrílica, aqui a PVA, e agora aqui eu vou colocar a tinta para tecido. Vocês vão ver que o comportamento delas é muito parecido. E agora, gente, é só você integrar bem os 2 materiais, tá? Eu gosto sempre, gente, de fazer na hora que eu vou usar, tá? Eu faço um pouquinho e já uso, mas se você quiser guardar, pode, tá? Eu só recomendo que você faça essa mistura como eu estou fazendo e você guarde em um frasco bem hermético, tá? Com a tampinha de rosca, aí ele vai durar algum tempo, né? Geralmente dura bastante, né? Mas eu costumo fazer na hora que eu vou usar, porque aí eu já vejo o tom que eu quero, sabe? De acordo com o trabalho que eu tô fazendo.
Aí eu acho que fica melhor assim. Mas se você quiser fazer uma quantidade boa e guardar, não tem problema nenhum. Pode fazer e guardar, tá? Agora eu vou misturar o que eu fiz com a PVA. E esse gel envelhecedor, esse médium envelhecedor, é muito bom também para matizar, sabe, gente? Quando você está fazendo um trabalho de pintura, por exemplo, que tem alguns relevos, né? Você faz um tom, digamos esse vermelho, tá? Eu faço um tom de vermelho bem clarinho no fundo e nos relevos eu quero matizar para que fique um sombreado mais escuro. Então eu passo primeiro o tom mais claro, deixo secar, depois eu venho com gel envelhecedor, passo tudo em cima e retiro com um paninho. Aí ele vai ficar só dentro dos relevos. Isso, gente, fica muito bonito, né? Para matizar a pintura, é excelente, eu uso bastante também, principalmente quando eu faço pintura em gesso. Fica muito bacana também. Vocês estão vendo, gente? Ele tem, assim, várias utilidades, né? Olha só, dá para usar para muita coisa. Pronto, gente, olha só, tá prontinho aqui as minhas 3 cores. E agora vamos experimentar, né? Vou passar aqui no MDF, mas como eu falei para vocês, pode passar em vários tipos de materiais, que fica também excelente. Vou passar primeiro o marrom que eu fiz com a tinta acrílica, olha. E aí você pode aplicar com calma, sabe, gente? Porque o gel, ele vai retardar a secagem da tinta e você tem bastante tempo para trabalhar. Inclusive, gente, eu acabei de passar aqui, se eu quiser fazer aqueles nós de madeira utilizando carimbos, a hora é agora. Também eu posso passar e vir com aqueles carimbos de madeira e imitando nós, fica também muito lindo. Olha, vou deixar aqui secar e agora vou passar essa outra cor, que é o da tinta PVA. Que é a cor rubi. Vou passar aqui nesse outro coração. E olha só que lindo também o envelhecimento aqui do MDF nessa cor. Que quem é iniciante no artesanato, gente, o gel para matizar, o médio envelhecedor, ele não é uma tinta, tá? Ele é usado para você dar um fundo, envelhecer, né? No caso aqui MDF, madeira, ou então para fazer sombreados sobre pinturas, sobre decupagem. Então, o resultado de um que seria industrializado seria exatamente esse que eu estou mostrando. Mas olha que cores lindas que ficaram. E agora vou passar o terceiro, né, que eu fiz com a tinta para tecido, que é na cor sépia. Ai, que lindo também que ficou. Eu gosto bastante também, gente, fazer como está ficando aqui, olha. Eu passo no fundo do MDF e faço alguns veios, tá vendo? Como se estivesse imitando veios de madeira. Aí depois que secar, eu venho e passo um verniz. Aí ninguém fala que essa peça de MDF não é uma peça de madeira, gente. Fica igualzinho, sabe? Aqui com o pincel mesmo, olha, você vai fazendo como se estivesse fazendo veios, olha, porque ele permite isso, tá? Olha. Pode fazer alguns nós aqui no meio, um pouco mais escuro. Tá vendo? Ou veios assim mais retos. Aí depois que você enverniza, fica muito parecido com uma madeira, tá? Então eu vou deixar agora tudo secar aqui e já eu volto para mostrar para vocês o resultado após a secagem. Até já! Bem, gente, agora que as peças já secaram, olha só que resultado lindo, gente. Esse aqui, olha, foi o que eu fiz com a tinta acrílica marrom. Olha, envelheceu super bem a madeira e ficaria um lindo sombreado também com esse tom, né? Esse aqui eu fiz com a cor rubi. Olha que lindo que ficou também, e a tinta PVA. E esse aqui, que eu fiz mais texturizado, olha, que eu usei a tinta para tecido, né, na cor sépia. Olha como ficou bacana também, né? Esse aqui simulando os veios de uma madeira. Muito legal, né, gente? Então, como eu falei para vocês, se vocês quiserem a tonalidade um pouco mais escura, ou você, por exemplo, aqui nesse marrom, põe um pinguinho de preto e mistura, ele vai ficar um pouco mais intenso, ou você coloca mais tinta em todos, né? Se você quiser
fique mais intenso, mas normalmente os gel envelhecedores, eles são assim, um pouco translúcidos, né? O resultado, se você colocar um industrializado no mesmo MDF, você vai obter um resultado idêntico a esse que eu fiz. E o melhor, né, gente? Olha só, fiz na cor que eu quis. Se eu quiser fazer azul, amarelo, enfim, verde, da cor que eu quiser, o meu médio envelhecedor ou gel para matizar, eu posso fazer, né? Então, é uma receita super fácil, né? E muito econômica, gente, que você não precisa mais comprar um produto de cada cor para poder fazer seus sombreados, suas pinturas, né? E como eu falei para vocês, se quiser guardar, você pode, olha, pega um frasco como esse com tampa de rosca, né? Aí você pega uma espátula e coloca dentro do frasco, tá? Ele vai durar bastante tempo, porque ele seca ao ar. Então, se for um frasco bem hermético, né, que você use e depois já feche, ele vai demorar muito para terminar, mais ou menos o mesmo tempo que o produto industrializado, tá? Olha, é só colocar aqui, tá vendo como eu fiz assim? E fechar super bem, olha. E aí você fecha, né, com uma tampinha de rosca, aí pode usar outras vezes, né? Mas como eu falei para vocês, eu gosto sempre de fazer na hora, porque assim, né, eu posso fazer no tom que eu quero, de acordo com o projeto que eu tô fazendo. Tá bom, gente? E os pincéis que eu usei para pintar, você limpa depois com água e detergente, porque esse produto é um produto à base de água e basta água, detergente e seu pincel já tá limpinho, tá bom? Então, gente, gostaram da dica de hoje? Uma dica super especial e também, ó, muito econômica. Então, se você gostou dessa aula, não se esquece, gente, é muito importante. Me dá aquele like, comenta aí embaixo o que você achou dessa técnica, se inscreve no canal e também compartilha para todo mundo esse vídeo, que aí você me ajuda bastante. Combinado, gente? Muito obrigada, um grande beijo a todos e até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau!